Então vamos dar início à nossa primeira aula extra, onde a gente vai tentar explicar um conceito pequeno da estética facial, os pontos principais e, em alguns casos, a gente vai fazer uma demonstração prática. Hoje a aula extra é de glabela. O que é essa glabela? A glabela é essa região aqui, ó, essa região entre as duas sobrancelhas, entre os dois supercílios. É essa região central que envolve dois músculos principais, o corrugador do supercílio e o músculo prócero. Aqui, ó, nós temos bonitinho o nosso cronograma. Nós chegamos agora à 10ª aula, que é a aula de tratamento de glabela. É uma aula extra, uma aula bônus, onde a gente vai fechar o nosso curso de estética facial, módulo 1. Então, a glabela é essa regiãozinha que a gente está vendo aí na tela, essa região central, que parece uma região simples e pequena, mas ela que traz alguns problemas estéticos para a face e traz essa cara de bravo para a nossa face, quando a gente não está com toxina. Eu estou com toxina, mas ainda não chegou no dia de fazer efeito, que só tem 2 dias que eu fiz a minha toxina botulínica. Mas quando passar 5, 10 dias, eu não vou conseguir fazer esse movimento aqui, deixando a minha cara de bravo. Essa região, com o tempo, com o passar do tempo e a ausência de toxina botulínica, ela forma uma ruga estática. Essa ruga, igual eu estou fazendo aqui, ela fica mesmo sem eu mexer. E isso faz uma desarmonia muito grande para a face. Então, a glabela é uma região anatômica, é uma região de localização da face. Ela é formada, como eu disse, por 2 músculos. A inserção de 2 músculos forma a região conhecida como glabela, que é o músculo prócero, esse que está aparecendo na imagem, que são fibras verticais que se insertam nessa região, e pelo músculo corrugador do supercílio, que faz o quê? A aproximação das duas sobrancelhas. Essa foto, ela é uma foto de vascularização. Por que essa foto é tão importante em uma aula tão pequena de 5 minutos? Porque para você saber preencher glabela, para você saber introduzir um fio, para você saber tratar sua glabela, você vai precisar conhecer muito bem a vascularização, tanto de veias como de artérias. Os grandes problemas e complicações dessa região advêm exatamente da vascularização, porque é uma região muito vascularizada e essa vascularização ela faz conexão, ela faz anastomose com regiões muito sensíveis, muito importantes da face, por exemplo, a região dos olhos. Então, se você faz um preenchimento na região da glabela e você pega sem querer alguma dessas 2 artérias ou veias, você pode injetar ácido hialurônico, fazer uma oclusão dessa região e, a princípio, a oclusão dessa região não causaria grandes transtornos. Porém, se esse ácido hialurônico que você injetou aqui, ele entrar para dentro da artéria oftálmica, ele obstruir a vascularização dos olhos, você pode causar uma cegueira no seu paciente. Aí você vê o tamanho da dimensão da responsabilidade e do cuidado que você tem que ter ao preencher ou tratar a glabela. Então a gente tem padrões de glabela. Como assim, professor? Não é todo mundo que tem o mesmo tipo de glabela? Não. Cada pessoa faz um tipo de glabela de acordo com as inserções musculares daquela região, de acordo com o tamanho dos músculos daquela região, de acordo com a força e o nível de expressão do paciente. Então a gente tem padrão em U, padrão em V, padrão em ômega invertido e padrão setas convergentes. Acontece um pouco também com os músculos do frontal, do occipito frontal, mas a gente está se centrando no tema da glabela, que é uma região
que causa uma harmonia muito grande quando a gente tem essa região bem tratada, esticada, e ao mesmo tempo quando a gente tem essa região bem enrugada, fica muito feio. Então, o primeiro é o padrão em U, onde essas fibras elas se convergem formando um formato em U. A outra padrão em V, então ela fica mais convexa. Padrão em ômega, forma como se fosse o pi, letra grega pi. Setas convergentes, fica uma linhazinha, outra linhazinha, duas setinhas, e o ômega invertido. Então, em vez de ser um pi para cima, é um pi para baixo. Isso é importante, você conhecer os padrões, porque de acordo com um padrão ou outro, eu vou tratar meu paciente de uma forma ou de outra. Então aqui, para ficar mais expandido e maior, o U, o V, os setas convergentes, o ômega e o ômega invertido. Primeiro tratamento. Então vamos lá, nós falamos um pouco sobre os padrões, nós falamos um pouco sobre como que é formado, onde está localizado e as artérias e veias da glabela. Primeiro tratamento para você resolver a glabela do seu paciente. Um paciente que vem para você para resolver um problema da glabela deveria ser tratado inicialmente com toxina botulínica. É o primeiro e mais importante tratamento para a glabela. Isso por quê? Porque ao fazer a aplicação de toxina botulínica nesses músculos, o corrugador do supercílio e o prócero, eu estou relaxando esse músculo. Eu estou deixando eles tranquilinhos. Se eu estou deixando eles relaxados, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter movimento desse músculo. Logo, a ruga que forma os padrões vão estar paralisados. Então, vai estar relaxado, vai estar sem grandes movimentos. Então, a imagem de cima ela é muito bonita porque a gente tem uma glabela muito forte, a gente consegue ver as cabeças do corrugador, a gente consegue ver o músculo prócero. A gente diria que aí está fazendo um movimento de ômega invertido e depois de fazer toxina, a imagem de baixo a paciente não consegue mais enrugar a glabela. A gente pode fazer preenchimento em glabela? Existe uma máxima na dermatologia e na estética facial que fala não podemos preencher glabela. E isso não é verdade. Se você tem conhecimento anatômico, se você sabe o que você está fazendo, você pode sim preencher. Porém, colocamos aqui no cantinho da tela uma exclamaçãozinha, uma símbolozinho de cautela. Por quê? Porque tem que ser preenchida com cuidado. Ácido hialurônico nessa região, se fizer compressão, se você injetar com a agulha dentro do vaso, você vai causar uma obstrução de algum vaso importante dessa região, que é uma região de risco da face. Por isso que a gente tem que ter toda a cautela do mundo para preencher uma glabela. Se você não tem a habilidade necessária, eu recomendo que você não preencha a glabela, que você deixe isso para quando você tiver habilidade manual, quando você tiver conhecimento de fato do que você está fazendo. Microagulhamento, outra técnica interessantíssima e importante para o tratamento da glabela. Já que a gente estudou microagulhamento, nós sabemos no nosso curso, vou colocar aqui o símbolozinho do QR Code para você conhecer o nosso curso de estética facial avançada. No nosso curso, nós temos uma aula completa voltada para microagulhamento. E um dos objetivos do microagulhamento é o espessamento da pele, a formação de colágeno, engrossamento da derme. Se eu tenho um afundamento na região da glabela, microagulhamentos sucessivos vai fazer um preenchimento dessa glabela. Obviamente que se for uma fundura muito grande, se for uma profundidade muito grande, se for uma ruga muito profunda, o microagulhamento em si não vai resolver. Então seria para níveis de rugas nessa região mais moderado a leve. Se você tem uma ruga muito profunda, comece com toxina botulínica e depois tente fazer um preenchimento com cuidado. Fios de PDO, esse é um tratamento maravilhoso para glabela, é um dos meus preferidos, porque hoje em dia nós temos muitos tipos de fio. Volto a colocar o QR Code do nosso curso de estética facial, nós temos uma aula completa de fios de PDO
E você, para tratar a glabela, você tem vários tipos de fios. Eu coloco duas imagens aqui na tela para você nesse vídeo, que é o filler, o fio de PDO chamado filler, que seria, em uma única cânula, você coloca 10 fios de PDO ao mesmo tempo. Então, na hora que eu introduzo esse fio na glabela, como são 10 fios de uma vez só, ele causa um preenchimento. Outras opções é colocar o fio de 21 gauge, que é um fio mais grosso, então ele também vai preencher de forma satisfatória a glabela. E por último, o fio matrix, que ele é como se fosse um tubo onde o colágeno vai ser preenchido por fora do fio e por dentro do fio, que ele é como se fosse uma manilha dessas de esgoto, só que para a gente colocar, só que de fio de PDO. Então, o preenchimento da glabela com fio de PDO é extraordinário. E tem uma observação muito importante, que é muito seguro, porque como não causa uma compressão, já que é um fio, já que é seco, então você tem a segurança para preencher a glabela com fio de PDO sem causar complicações como ácido hialurônico. De todas as técnicas, o mais complicado e o mais arriscado é o preenchimento de ácido hialurônico, por isso que eu indico toda a cautela. Já fios de PDO, microagulhamento, toxina botulínica são muito tranquilos. Aí temos mais uma imagem de fios de PDO lisos para preencher a glabela com resultados muito bons. Essa é a glabela, essa foi nossa primeira aula extra. Eu espero que vocês tenham gostado. O comentário está ativado, você pode escrever aqui toda a sua dúvida. E se você tem qualquer pergunta, também pode fazer aqui. Eu quero te agradecer por estar comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para nós. Te vejo na nossa próxima aula extra. Se tiver alguma indicação de tema a ser abordado no nosso quadro, pode escrever aqui no comentário que eu terei todo o prazer do mundo de estar criando uma aula especificamente com esse tema. Nos vemos na próxima aula. Tchau!